Imagine contemplar o universo em profundidade e, de repente, perceber que ele está olhando de volta. Foi exatamente essa a sensação dos cientistas quando o telescópio espacial James Webb, o olho mais poderoso já lançado ao espaço, detectou algo completamente inesperado. Não se tratava apenas de mais uma galáxia distante ou uma bela nebulosa para adicionar à galeria de imagens da NASA. Number era um conjunto de sinais padrões e anomalias que desafiavam todas as regras que pensávamos conhecer sobre o cosmos. À primeira vista, tudo parecia aleatório. Mas quanto mais se aprofundava na análise, mais tudo começava a parecer deliberado, estruturado e alguns diriam até inteligente. Durante décadas acreditamos que o universo era indiferente à nossa existência, um vazio frio e infinito governado pela física e pelo acaso. Mas e se estivéssemos enganados o tempo todo? E se escondidas no silêncio do espaço profundo existissem mensagens à espera de serem descobertas, mensagens que nunca deveríamos ter visto? Hoje vamos analisar os dados mais recentes do telescópio espacial James Webb. Dados tão chocantes, tão sem precedentes, que alguns astrônomos começam a se perguntar o impensável. Estaremos finalmente testemunhando a prova de que não estamos sozinhos. A jornada começou com uma anomalia inesperada perto de casa. O telescópio James Webb foi direcionado para Netuno, um dos gigantes de gelo na periferia do nosso sistema solar, um planeta tão distante e frio que muitas vezes parece congelado no tempo e no espaço. Mas Webb viu algo que abalou décadas de compreensão científica. Comparando com os dados coletados pela sonda Voyager 2 em 1989 e com os dados obtidos por telescópios terrestres recentes, a temperatura da alta atmosfera de Netuno havia caído significativamente. Não ao longo de milênios ou séculos, mas nas últimas décadas. As leituras eram claras. Partes da atmosfera haviam esfriado em quase 10 graus Celsius sem nenhuma causa aparente. Os ciclos solares não explicavam o fenômeno. As flutuações internas de calor também não. E aqui está a parte perturbadora. A Webb também detectou mudanças incomuns na magnetosfera de Netuno. Sutis, mas reais, como uma pulsação silenciosa de um coração que nunca soubemos que batia. Será que uma força externa está influenciando o planeta? Uma anomalia gravitacional passageira? Uma mudança na densidade da matéria escura? Ou algo ainda mais estranho está acontecendo? Algo que afeta planetas silenciosamente a distâncias inimagináveis. Os dados foram revelados. A primeira porta e por trás dela havia mais do que gelo. Havia mistério. Embora a anomalia em torno de Netuno tenha gerado inquietação, o que James Webb descobriu no sistema TRAPPIST. Foi suficiente para fazer os cientistas reconsiderarem toda a sua abordagem à ciência dos exoplanetas. TRAPPIST. Localizado a apenas 39 anos-luz de distância, já é famoso por abrigar 7 planetas rochosos, 3 dos quais orbitam dentro da zona habitável do sistema. Mas Webb não apenas confirmou o potencial desses planetas. Revelou algo muito mais profundo, usando espectroscopia infravermelha. Webb identificou as inconfundíveis assinaturas espectrais do vapor de água nas atmosferas de pelo menos 2 desses planetas TRAPPIST-1D e 1E. E não se tratava apenas de quantidades mínimas. Os dados sugeriam atmosferas densas e úmidas, possivelmente com sistemas de nuvens semelhantes aos da Terra. Combinando perfis de temperatura e padrões de ressonância orbital, o cenário mais provável é oceanos globais profundos, estáveis e antigos. Ainda mais surpreendente foi a detecção de compostos semelhantes ao ozônio, marcadores moleculares que na Terra estão ligados a processos biológicos. Não é uma prova de vida, mas é o mais perto que já chegamos de encontrar as condições ideais para a sua existência. Não uma, mas 2 vezes em 2 planetas do mesmo sistema estelar. Imagine só um sistema solar em miniatura com não mas vários mundos semelhantes à Terra orbitando silenciosamente na escuridão. E agora a internet nos mostrou que eles são mais do que alvos teóricos. Eles são reais, vibrantes e potencialmente vivos. Embora as revelações sobre nossa vizinhança cósmica já fossem impressionantes, o telescópio James Webb tinha seus olhos voltados para um reino muito mais antigo. Em um de seus levantamentos mais profundos, captou a luz de uma galáxia conhecida como JADSGS 130, uma das mais antigas já observadas, formada apenas 330 milhões de anos após o Big Bang. Mas não era apenas a existência da galáxia que intrigava os pesquisadores. Era a radiação Lyman alpha, que ela emitia uma frequência geralmente absorvida por nuvens de hidrogênio neutro no universo primordial.
E, no entanto, esse sinal era forte demais, nítido demais, como se o hidrogênio já estivesse ionizado, permitindo que a luz viajasse sem impedimentos. Isso subverte completamente o que pensávamos saber sobre a epopeia da ionização, a era em que o universo transitou da escuridão para a luz. Se essa galáxia emitiu essa radiação em tal época, sugere que algo mais pode ter acelerado esse processo, algo massivo ou inteligente. Teria sido apenas uma variação natural ou a marca de algo mais deliberado, como as primeiras impressões digitais da engenharia galáctica ou algum processo energético desconhecido que incendiou o cosmos antes da hora. As implicações são impressionantes. Não se trata mais apenas do que aconteceu. Trata-se do porquê e de quem, se é que alguém estava lá para fazer com que acontecesse. À medida que o telescópio direcionava seu olhar para sistemas de anãs brancas estrelas que já morreram, os cientistas esperavam encontrar apenas detritos, silêncio e ruínas. Mas não foi isso que o Webb encontrou. Em vez disso, descobriu planetas que se recusavam a morrer. No sistema W, D 1856+534, o Webb detectou um planeta gasoso massivo orbitando a apenas alguns milhões de quilômetros da estrela morta. Isso não deveria ser possível. A transformação de uma estrela em anã branca geralmente destrói tudo o que está por perto. No entanto, lá estava esse planeta não apenas intacto, mas aparentemente em equilíbrio. Mas o que mais surpreendeu os pesquisadores foi o que eles viram na alta atmosfera do planeta. Os instrumentos de Webb detectaram vestígios de água vaporizada, compostos de enxofre e outros marcadores químicos que sugeriam regeneração atmosférica. De alguma forma, o planeta se adaptou para sobreviver à morte de sua estrela hospedeira. Isso mudou tudo. O modelo tradicional de vida e habitabilidade pressupõe que uma vez que uma estrela morre, também morre qualquer chance de vida ao seu redor. Mas e se isso não for verdade? E se existirem civilizações ou ecossistemas construídos ao redor de estrelas moribundas adaptados à luz cada vez menor e sustentados por fontes de energia alternativas? Se alguns planetas conseguem sobreviver à morte, então talvez algumas formas de vida também consigam. E de repente, anãs brancas antissímbolos de fins cósmicos podem ser os melhores lugares para procurar vida inteligente resistindo nas cinzas de mundos antigos. Enquanto o Webb desvendava as profundezas do cosmos, também voltava sua atenção para os recantos obscuros do nosso próprio sistema solar. Um de seus focos recentes foram as luas externas de Urano e Netuno, satélites que por muito tempo foram considerados rochas frias e inativas com pouco interesse científico. Mas o que o Webb descobriu revelou uma história bem diferente. Por meio de mapeamento infravermelho, o telescópio detectou assinaturas térmicas em várias pequenas luas que não deveriam apresentar qualquer atividade interna. Satélites minúsculos e irregulares como Hipocampo e Despina exibiram padrões de calor muito acima da linha de base esperada, indicando atividade geológica ou criogênica sob suas superfícies geladas. Ainda mais intrigante, os espectrômetros do Webb encontraram indícios de compostos complexos de carbono em suas superfícies, possíveis precursores orgânicos. A questão que surgiu imediatamente foi como corpos congelados tão pequenos orbitando tão longe do Sol poderiam manter energia interna por bilhões de anos. Alguns teorizam a presença de decaimento radioativo. Outros sugere-se aquecimento de maré, mas nenhuma das hipóteses explica o nível de organização dos compostos encontrados. O que leva a uma terceira possibilidade: assentamentos externos. Será que algo teria transportado esses compostos? Seriam essas luas relíquias de algo antigo? Sensores da Webb então captaram algo que ninguém esperava de uma galáxia conhecida há décadas. Messier 82, também chamada de Galáxia do Charuto. Os astrônomos já haviam catalogado essa galáxia como uma zona de formação estelar intensa, repleta de supernovas e formando estrelas a uma taxa anormal. Mas agora o James Webb descobriu algo mais profundo, um pulso infravermelho que se repetia em intervalos fixos vindo de sua região central. Não era ruído nem interferência, mas um sinal. Esse sinal infravermelho tinha estrutura, espaçamento matemático, ritmo e duração consistentes com modulação artificial. Embora nenhuma conclusão oficial tenha sido tirada nos bastidores, alguns cientistas já compararam o padrão aos primeiros modelos do SETI usados para buscar transmissões extraterrestres. Seria o resultado de um fenômeno natural altamente energético como uma estrela de nêutrons em rotação possivelmente. Mas nada no espectro visível ou de raio-x corresponde à assinatura, o que levanta uma possibilidade perturbadora. E se estivermos vendo o rastro de decaimento de algo que um dia transmitiu um sinal,
Não uma mensagem para nós, mas uma que nunca deveríamos ter interceptado. Lembra da estrela de Tabby, também conhecida como Kiki 8.462.852? O estranho corpo celeste cuja luz flutuava de maneiras imprevisíveis, alimentando especulações sobre mega-estruturas alienígenas. A Webb investigou mais a fundo. O que descobriu não desvendou o mistério, mas o aprofundou. Os dados fotográficos precisos da Webb revelaram que os eventos de escurecimento não eram causados por poeira, detritos ou cometas. Em vez disso, objetos finos e opacos pareciam passar em frente à estrela em intervalos geometricamente consistentes. Objetos planos angulares e possivelmente massivos. As flutuações sugeriam estruturas que poderiam estar orbitando em camadas ou enxames. Explicações naturais ainda são consideradas como sistemas de anéis planetários incomuns, mas até agora nada explica o padrão de forma completamente satisfatória. Os sensores térmicos da Webb também captaram calor residual na região circundante, um pequeno brilho infravermelho constante que não corresponde à emissão das estrelas, como se algo estivesse coletando energia e irradiando o excedente. O termo enxame de Dyson volta a ser mencionado não como ficção científica, mas como uma hipótese de trabalho legítima. Por fim, o telescópio James Webb direcionou seus telescópios para AEL 2744, o aglomerado de Pandora. Esse conglomerado caótico de galáxias sempre fascinou os astrônomos devido ao seu efeito de lente gravitacional, que nos permite observar galáxias desde os primórdios do universo. Mas desta vez, algo inesperado apareceu na lente. Em um canto da observação, sombras se projetavam sobre uma galáxia ao fundo. Não uma, mas várias vezes durante longas exposições. Esses não foram erros instrumentais. Foram ocultações reais, ou seja, algo se moveu em frente à fonte de luz distante. Mas eis o mistério: nada visível projetou essas sombras. O que quer que passasse por aquela lente não emitia luz, nem a refletia. Só era conhecido através daquilo que ela bloqueava. Com base na velocidade, tamanho e recorrência, a equipe de Webb acredita que esses objetos podem ser massivos, porém escuros, possivelmente satélites furtivos ou, de forma mais exótica, megaestruturas não refletoras. Não se trata apenas de matéria desaparecida. É algo mais organizado, mais mecânico, talvez uma tecnologia que se esconde de nós, usando a própria física que pensávamos compreender. O que o telescópio James Webb está revelando não é apenas beleza, ciência ou maravilha. É algo mais profundo, algo quase proibido. Uma série de sinais espalhados pelo espaço e pelo tempo, cada um desafiando os limites do nosso conhecimento e sussurrando a mesma pergunta silenciosa: e se o universo nunca esteve vazio? E se estivemos sendo observados o tempo todo, das sombras frias das luas de Netuno, aos pulsos estruturados de galáxias distantes, dos possíveis oceanos em mundos trapistas, às silhuetas escuras que se movem por trás das cortinas cósmicas? O Webb não apenas abriu um novo olho para o cosmos, como também removeu um véu cuja existência desconhecíamos. Algo que talvez tenha sido implementado por um motivo, e agora não há como voltar atrás. Estamos à beira de uma descoberta que pode redefinir nossa espécie, a constatação de que o universo não é apenas vasto, mas talvez consciente, observando, reagindo ou até mesmo alertando. Mas eis a verdade: isto é apenas o começo. Se este vídeo despertou algo em você, se você sentiu aquele arrepio, aquela sensação de que algo grandioso está por vir, então não deixe que termine aqui. Inscreva-se agora para não perder as próximas descobertas do telescópio virtual. Comente abaixo o que você acha que existe por aí e compartilhe este vídeo com alguém que esteja pronto para questionar tudo.